Tivemos a revelação da Goldunini. Nós temos o nome e a gente sabe que ela é uma cobra. Agora nós tivemos a revelação da forma dela. Finalmente o clone da Goldunini apareceu e Sanraku já está lutando contra o clone. Será que o Sanraku vai conseguir êxito nessa batalha sozinho? O Sanraku está usando suas novas lâminas. Lâminas essas que foram forjadas pelo próprio Vizashi, um outro colosso. Vamos de review do capítulo 241, que abre com o Sanraku indo pro fundo ali das cavernas, né? Tentando encontrar o clone. Vale pontuar que nós temos aquela flauta que o Edward está meio que portando, e com essa flauta o Edward ele consegue controlar as cobras ou atrair as cobras na direção dele. Só que vale pontuar o seguinte, vocês até falaram nos comentários aqui, vou deixar o comentário embaixo aqui no print. Nós temos talvez um limite de atuação, um campo de atuação até onde essa flauta vai conseguir meio que controlar as cobras, porque não adianta o Sanraku estar muito longe e as cobras de muito distante não serem controladas. Vale pontuar isso, tá? Só que outra coisa que vale destacar é que o clone da Goldunini também é controlado por essa flauta. No entanto, aparentemente ele não foi controlado pela flauta e eu quero entender o porquê e eu vou falar algo aqui pra vocês mais na frente do capítulo. Eu quero que vocês me ajudem a entender tudo isso. De qualquer forma, o Sanraku ele entende que as cobras não estão diminuindo, são zilhões de cobras ali segundo ele, mas ele entende que quando ele acaba tocando nas cobras para meio que pulá-las, elas não dão a mínima para ele e ele lembra justamente da flauta ali que o Edward está usando. À medida que ele vai avançando, ele acaba encontrando essa cobrona aí e ele já começa a suspeitar que essa cobra seja o clone da Goldunini. Só que aqui vale pontuar o seguinte, tem a cobra e nós temos uma meio que invocação, algo dentro da cobra, uma transformação, e eu acho que é por isso que o clone da Goldunini acabou não sofrendo os efeitos da flauta lá que o Edward está usando. Eu tô falando que é uma flauta, tá? Eu sei que é uma lâmina, mas eu acho que flauta combina mais, enfim. Por quê? Porque eu acredito que essa cobra que tá meio que protegendo o clone da Goldunini está meio que evitando com que o clone sofra os efeitos, ou pelo menos essa cobra pode ser o clone, mas essa cobra, essa carapaça acaba protegendo o clone dos efeitos, beleza? Por isso que talvez o Sanraku ele reparou que a cobra está focada nele, não está ignorando, diferente das outras milhões de cobras que tem ali que simplesmente passaram retas pelo Sanraku, não ligaram ali pela presença do player, mesmo o player pisando e entrando em contato diretamente com ela. Certamente, por ser uma cobra diferente, o Sanraku ele já começa a puxar um pouquinho do seu arsenal e entende que aquilo ali é o clone da Goldunini. E certamente ele já começa a reparar algumas coisas diferentes, como por exemplo, um braço saindo de dentro da boca daquela cobra e agarrando uma das suas lâminas e jogando sua lâmina contra ele mesmo. Ele desvia, ele consegue usar aquele combo ali da visão momentânea, do Levin Hazard e tudo mais, e ele consegue desviar desse ataque inicial da cobra. E certamente o Sanraku ele já começa a entender que aquela cobra é o clone que ele está procurando e certamente o clone que ele vai precisar derrotar para aquelas outras milhões de cobras perderem o comando. E quando elas perderem o comando ali, elas serão presas fáceis. O próprio Edward ele fala que o clone ele não é bobo, ele entende como controlar os demais ali que estão no exército dele. Por isso que ele entende que dar um passo a mais, talvez em algumas regiões, pode ser perigoso ali para o controle do túnel. Por isso que abrir a porta do setor 4 é tranquila, porque as cobras não vão avançar porque elas entendem que naquela região elas vão estar em desvantagem. Mas elas entendem isso por conta do clone, do controle do clone. Se elas perderem esse controle, talvez a ausência de liderança pode fazer com que as cobras mais fracas ali, que estão em maior número, sejam presas fáceis porque elas acabam meio que cometendo alguns deslizes. Agora o Sanraku ele usa a lâmina Khonshu e a lâmina Meiki. Vale pontuar que a Khonshu ela acaba cristalizando o inimigo, tá? A cada crítico que ela causa, ela acaba cristalizando o inimigo e por conta do consumo de HP e até mesmo a exposição da luz da lua, ela recupera a durabilidade, beleza? Enquanto isso, a lâmina Meiki
causa meio que um efeito de força sombria à medida que o usuário for acertando crítico nos inimigos de níveis mais altos que ele. E é interessante porque comba um pouco com a maldição que tem o Sanraku, né? Só que os efeitos também de buff da make, elas são evitadas por conta dessa maldição que o Sanraku ele tem. Vamos pontuar aqui que a forma da arma muda conforme o usuário consome HP e ou MP. O medidor de união se enche conforme você aplica ataques críticos suficiente com ela. Se eu não me engano, esse medidor de união é para fundir as lâminas, beleza? E certamente o Sanraku ele entende que isso é um buff, é interessante, mas por conta da maldição ele não vai conseguir usar, e é por conta do capítulo 227, de tudo que aconteceu no capítulo 227 e essa curiosidade do Sanraku de usar de fato esses novos armamentos da potência máxima, fez com que o Sanraku estivesse na linha de frente de Habitsu para tentar buscar essa maldição da Goldunini. Outra coisa interessante que vem de questionamento aqui, também vale pontuar, que é um questionamento que eu venho fazendo. O Sanraku ele fala, pô, se eu derrotar essa Goldunini, será que os efeitos da maldição passam? Ou é só o verdadeiro? Se o verdadeiro estiver bem, eu fico bem também, eu fico com a maldição. Tudo isso é pontuado pelo Sanraku e é uma coisa que eu venho pontuando também aqui há algum tempo. Então vale voltar a reforçar essas questões. Os efeitos de cristalização da lâmina Khonshu já são meio que aplicados logo quando o Sanraku acerta um golpe na cobra ali, e nós temos uma das escamas se soltando, e uma das escamas indicam que é a escama número 3 da Goldunini, réplica número 3, e essa réplica tem a ver com réplica e réptil. Tem uma junção ali de palavras, de termos, e eu acredito que seja o terceiro clone da Goldunini. Agora vale pontuar onde está o primeiro e o segundo e se tem mais que 3 clones. Esse é um outro questionamento que acaba surgindo neste capítulo. Vocês podem deixar aí nos comentários se é só a escama número 3 ou é a réplica número 3. Se é a réplica número 3, tem mais réplicas espalhadas aí pelo jogo de Shangri-La Frontier, e cabe os players derrotarem, ou meio que o player derrotar a Goldunini e acabou tudo, né? De qualquer forma, por conta dos ataques que vêm daquela mão que está dentro da boca da cobra, o Sanraku ele precisa ficar um pouquinho mais atento. E essa mão acaba lançando gosma ali na direção do Sanraku, e essa gosma acaba diminuindo a durabilidade da Khonshu. E a Khonshu, ela tem um poder ali que ela consegue recuperar a durabilidade se o Sanraku acabar meio que gastando um pouco de HP ou se ele tiver contato com a luz da lua. Só que o Sanraku gasta HP e ele consome bebida de HP, uma poção de HP, só que essa poção não funciona por conta do arcanjo do Sanraku, que é o Tolo. E o Tolo evita com que talvez as poções funcionem de forma 100%. Ele vai precisar ficar consumindo ali até a poção funcionar, mas de qualquer forma a durabilidade acaba meio que sendo recuperada. E depois de vários movimentos e até mesmo a preocupação do Sanraku com as habilidades das novas lâminas que o Visage fez com ele, o Sanraku ele entende que talvez aquela coisa esteja fácil demais de ser derrotada, e isso acaba levando o Sanraku a alguma preocupação. Afinal de contas, é um clone de um colosso, então não é para ser fácil de derrotar. Pode pegar o exemplo aí da própria Lycan. A Sombra, o clone da Lycan, foi um parto para derrotar, precisou até do ataque Holder entrar em ação, porque caso contrário talvez eles estariam batendo no clone até agora, e mesmo assim eles conseguiram vencer depois de uma árdua batalha. E tudo isso que tá acontecendo agora é diferente, o Sanraku tá conseguindo bastante vantagem e tá vencendo com bastante facilidade, e é aí que ele entende que talvez aquela escama cristalizada que o Sanraku pegou talvez seja de uma outra criatura e não necessariamente do clone. Tem essa questão também que eu quero pontuar para vocês, e vocês vão me dizer aí embaixo nos comentários se eu estou certo ou errado. O clone da Goldunini e um outro servo ali mais forte da Goldunini, e esse servo talvez seria o servo número 3, enfim, ou é tudo uma coisa só? Vocês podem deixar aí também nos comentários o que vocês entenderam. De qualquer forma, no final nós temos a transformação dessa cobra Gordone preta, que ela começa a quebrar, ela começa meio que a rachar, parece que ela tá chocando algo que tá ali dentro, e vale pontuar, essa cobra tá gordinha, então de fato tem alguma coisa ali. E o Sanraku ele entende que de fato o clone é meio que algo que está dentro dessa cobra.
Novamente, foi isso que eu entendi, e o que está acontecendo é uma transformação e o corpo principal estava lá dentro. Sai uma moça, uma figura humanoide na forma de mulher, e essa figura humanoide, aí sim eu acredito que é de fato a verdadeira forma da Goldunini, a inesgotável. Essa sim talvez seja o clone final da Goldunini, uma nova transformação. É só isso? Não sei. O que é essa cobra preta? Eu acredito talvez seja um dos servos da Goldunini, que a Goldunini se protegeu para não cair nos efeitos daquela flauta do Edward. E aí vocês vão me ajudar a entender ainda melhor essa parte nos comentários. De qualquer forma, o Sanraku ele entende que a batalha estava fácil demais, porque a verdadeira forma, o corpo principal, estava dentro daquela cobra que ele estava lutando. E certamente aquela cobra tinha uma mobilidade diferente, tinha ali uma capacidade de luta diferente, e pelo fato dela estar com o corpo principal dentro ali dela, e ela acabar ficando mais gordinha e tudo mais, ela acabou meio que sendo prejudicado, e o Sanraku acabou tendo essa facilidade que o Sanraku achou incomum, principalmente se tratando de criaturas ali vindas de um colosso. Beleza? Rapaziada, comenta aí, segue, tamo junto, e é nóis, fui!